Eu achei que ia demorar um pouquinho mais para mim estar aqui, né, ministrando, mas as coisas nunca são do jeito que a gente quer, mas sim do jeito de Deus, né? E Deus nos prova, nos testa, né, assim, para ver se realmente a gente está preparado, né? E o Senhor nos escolheu para uma boa obra na terra. Vocês estão aqui nessa noite, né? Mas saiba de uma coisa, que cada um aqui, Deus tem um propósito, tem um algo, né? Assim como Deus também tem comigo e tem com você também. Ontem foi uma introdução que o pastor Elias trouxe aqui. No final eu falei para ele assim: ai, pastor, estou com o meu tema aqui da minha mensagem no meio da minha vida, e você ministrando, eu estava assim. Você falou que estava tremendo, e eu já estava tremendo aqui no banco hoje, né? Imagine amanhã. Você falou que foi o primeiro para ministrar, mas você trouxe uma introdução. E na verdade eu me sinto como se fosse eu hoje a primeira preleitora ministrando neste culto. É uma responsabilidade muito grande. E aí eu falei, meu Deus, né? Eu achava que primeiro, assim, Deus ministrou meu coração através do tema. Mas eu achava que primeiro ia vir você ministrar a minha vida. Aí eu falei, Jesus, é muito difícil, né? Mas o Senhor é aquele que capacita. Quando nós confiamos em Deus e deixamos que Ele tome conta, Ele se encarregue, porque nós não somos capazes de nada. Se nós não colocarmos Deus e Jesus na frente, nós não vamos ter a capacidade de fazer nada. Mas nós vamos ser capazes porque Ele nos ajuda. Ele é Ele que nos coloca aqui na posição para só sermos um instrumento do Senhor. Gostaria de... hoje o nosso tema seria liberdade aos cativos. Abra sua Bíblia lá em Lucas 4:18, amém? O versículo 18 e 19, amém? Eu deixei meu esposo doido ontem à noite. Eu estava lá estudando e eu falei assim, escuta aqui, deixa eu comecei a ler a palavra e comecei a ministrar para ele e ministrar para mim. Aí ele falou assim, é isso mesmo, nego, é isso mesmo, vai fundo. Aí eu falei, nossa, mas tem 3 folhas e eu tenho que encerrar bem pouquinho, eu gosto muito de falar. Mas outro dia eu estava vendo aqui a irmã Solange falando assim, eu não gosto muito assim de ficar lendo e na hora de trazer uma mensagem tem que ficar lendo. Mas irmãos, eu também tenho essa dificuldade. Porque assim, hoje eu tive que preparar alguns protocolos do meu trabalho, também que a gente precisa, né? Eu fico escrevendo também protocolos do meu trabalho. E hoje eu fiquei escrevendo o protocolo dos meus trabalhos, e aí eu falei, meu Deus, eu tenho que parar uma horinha para ir lá ler o que eu escrevi, porque o que eu estava estudando, porque senão eu vou trocar todas as bolas, vou falar coisas que não tem nada a ver, né? Vou falar de estética na pregação. E Deus, Ele tem uma palavra para você nessa noite, né? Eu gostaria que você lesse aí em Lucas 4:18 e 19, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres e me enviou para curar os quebrantados de coração e para pregar a liberdade aos cativos e conceder a restauração da vista aos cegos, por liberdade os oprimidos e anunciar um ano aceitável. Amém? Eu achei esse texto assim, esse tema um pouco difícil para mim, mas o pastor Elias falou assim, não, esse texto aí é muito fácil, esse tema aí é muito fácil, irmão, foi fácil para você, que é o pastor e que vive com a cara na Bíblia. Eu falei para ele, mas ele trabalha também, assim como eu trabalho, ele trabalha também, mas é que, assim, a gente fica meio receoso na hora de ministrar uma palavra quando o pastor está olhando na sua cara, assim, aí você fica tremendo, né, com medo de falar algo errado, né? Mas vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre nós nessa noite também, porque Ele nos escolheu para uma boa obra aqui na terra. Assim como Deus
Aqui foi Jesus falando: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para evangelizar, aos pobres, e me enviou para curar os quebrantados de coração e pregar a liberdade aos cativos e conceder a restauração e da vista aos cegos e liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável. Então, as mesmas obras, as mesmas coisas que Deus realizou e colocou a incumbência na mão de Jesus para que nós estivéssemos hoje aqui, assim o Senhor Jesus pede e nos desperta, né, para essa função aqui, nessa igreja. A liberdade é um desejo universal de muitas coisas, e nós somos pessoas que estamos aqui, fomos chamados, escolhidos para essa boa obra. Muitas pessoas vivem aprisionadas por correntes do pecado, do medo, dos vícios, das opressões espirituais. Mas Jesus, Ele veio para libertar, não apenas no sentido físico, mas no sentido também espiritual. Quando a gente vê pessoas aprisionadas espiritualmente, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Outro dia nós estávamos conversando, eu com a Denise, né, a gente comparando assim, falando com ela das minhas limitações e lutas. E eu falei: Denise, eu tenho até vergonha, né, de falar para você de algumas situações que eu passo, que eu vejo que é um lado espiritual também, guerras espirituais dentro da família. E vendo você passando, né, toda a luta com a enfermidade da sua mãe, né? E a Denise falou: não, mas as lutas mais travadas são as espirituais, são as emocionais na vida de uma pessoa. Então, o Senhor Jesus, Ele veio para libertar, e principalmente pessoas que estão sendo acometidas por problemas espirituais. E Jesus, Ele oferece vida nova e comunhão com Deus. Amém, igreja? Queria deixar aqui algumas passagens que eu pude assim memorizar, não, né? Escrevi porque são muitas informações, mas a origem da escravidão espiritual pode ter a origem é ter a escolha de pessoas com a entrega ao desejo das paixões deste mundo, desenfreadas, e pode também ser um resultado de busca por fama ou de um mundo de poder político, né? Eu vejo que outro dia eu estava conversando, né, com meu esposo e falando para ele, né, esse desejo de pessoas que querem ser mais que Deus, querem ser mais que Jesus. E isso é uma escravidão espiritual na vida de pessoas que se acham melhor que Deus, que se acham melhor que Jesus. E nós estamos aqui buscando a presença do Senhor. O pecado que aprisiona. Lá em Romanos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Romanos, amém? Eu deixei marcadinho aqui para a gente poder ler alguns textos, amém? Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Os irmãos querem achar? Leia para mim, por favor. Aleluia, glória a Deus, louvado é a morte, né? Isso, Romanos 6, 23, amém? Amém. O pecado
que nos aprisiona, o pecado que nos separa de Deus e nos coloca em cadeia. É Romanos 6:23, amém? Os irmãos que quiser conferir aí, ver se está certinho, amém? Eu fiz uma marcação aqui, mas eu me atrapalhei um pouquinho também aqui, amém? Vamos separar aqui direitinho, peraí. Romanos 6:23. Os irmãos que puderem ler aí, bem alto também. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? O que nos afasta de Deus são os pecados não confessados. São rebeldia, imaturidade, fraquezas espirituais e a ignorância. Quando não nos atentamos à palavra e quando não buscamos, a presença do Senhor, muitas vezes as pessoas se distanciam de Deus. Não é Deus que se distancia das pessoas. Muitos se distanciam pelo pecado. Deus, Ele ama o pecador. Ele só não ama o pecado, a prática do pecado. A mentira de Satanás. O inimigo quer que nós acreditamos que não há esperança e que podemos nos libertar sozinhos, a nós mesmos. Eu, vendo essa palavra assim, eu fiquei pensando, como assim? É muito fácil de entender isso. Quantas pessoas estão desigrejadas? Isso a gente ouve muito aqui, às vezes, o pastor falando, Pessoas desigrejadas. E a nossa liberdade que Deus deu para nós, que Deus fala, libertar os cativos, nós temos a liberdade de ir lá e levar essa palavra para essas pessoas e trazer essas pessoas à presença do Senhor. E essas pessoas desigrejadas, por quê? Porque elas acham que não é necessário estar na casa do Pai. E o diabo coloca o que na mente dessas pessoas? Coloca que não precisa se filiar a uma igreja, porque ela mesma dentro da sua casa, ela pode ser livre, pode ser liberta. E o que a gente mais vê é isso, é pessoas que comentam assim, eu não preciso estar na igreja, eu tenho Deus no meu coração. As pessoas têm uma visão da igreja, têm uma visão que, para que estar ali? Nós não somos perfeitos, a igreja não é perfeita, porque o dia que for perfeita, o Senhor Jesus já vem, já arrebata e já leva. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu e nos chamou para nos prepararmos para uma terra que Ele prometeu. Então aqui tem pessoas imperfeitas, pessoas falhas, somos pecadores. E as pessoas que estão lá fora, que até já fizeram parte do reino, já conhecem a palavra, elas têm essa visão. Para quê? Nós estamos nos preparando para a terra que o Senhor nos prometeu. Estamos nos preparando para sermos libertos, livres, para levarmos essa palavra aos que estão cativos lá fora, aos que estão oprimidos lá fora. Então, o Satanás, ele pega muitas pessoas assim, nessa parte, lançando essa palavra. Não preciso estar na igreja. Não precisa estar na igreja. Você em casa mesmo, você tem Deus no seu coração, você consegue, mas Deus, Ele deixou a palavra dele, deixou a igreja, incumbiu um anjo que é o pastor para estar ministrando, a responsabilidade dele de estar nos mostrando a palavra no conhecimento. E nós achamos muitas vezes que nós conhecemos tudo, nós não conhecemos nada. E nós temos que
buscar a intimidade com o Espírito Santo, buscar a intimidade com Cristo, para conseguirmos, sermos livres cada dia mais e libertos de algumas coisas que às vezes nos prende e nos impede de nós irmos levar essa palavra do Senhor, né? Uma ilustração, como uma pessoa pode conseguir ser liberta? Eu queria falar uma ilustração aqui. Pensa numa pessoa presa num cárcere e que as chaves estão lá do lado de fora. É assim quem tenta se libertar sem Cristo. Amém? A promessa de liberdade de Cristo. Há uma promessa que nos traz a esperança. E onde está essa promessa? Na palavra, a esperança de libertação eterna do pecado e da morte. Gálatas 5:1. Amém? Se puder clicar aí para mim. Eu marquei aqui, mas aí está tudo embaraçadinho aqui. Gálatas 5, verso 1. Estais, pois, firmes na liberdade com Cristo, porque Ele nos libertou, e não torneis a calar-vos debaixo de jugo de servidão. Amém? Como que muitos estão até mesmo dentro da casa do Senhor, mas não conseguem ainda se libertar de alguns jugos, de algumas opressões ainda. E nessa noite eu creio que Deus ele tem algo para fazer no nosso meio aqui. Amém, igreja? O Senhor tem algo para a nossa vida através dessa campanha dos 12 dias. Deus hoje já falou através da irmã Denise sobre a liberdade que o Senhor deu a ela, que o Senhor colocou no coração dela, e o Senhor já falou com a igreja, já até falou comigo nesse sentido. Porque esses dias eu também estava até comentando, falando assim, meu Deus, eu queria tanto ser livre desse celular, porque eu preciso do celular para trabalhar, mas eu preciso ter o autocontrole com ele, porque ele me tira muitas vezes a espiritualidade, a comunhão com Deus, me tira mesmo. E eu falo, às vezes eu vejo pessoas que a gente manda mensagem, demora para responder, e aí eu falo assim, a pessoa não gosta muito de celular, meu esposo é um deles, né? Às vezes eu mando mensagem, ele não visualiza, só visualiza quando chega em casa, eu fico brava com ele. Mas eu queria ser assim também. Mas tem coisas que é necessário a gente ter, mas a gente pode ter a liberdade de escolher o tempo, necessário para a gente dar mais tempo para ler a palavra ou para ler o livro que vai edificar a nossa vida, do que nós ficarmos todo o tempo no celular. Isso tira a nossa comunhão. Então, o Espírito Santo nessa noite está falando neste lugar. Usou a irmã para falar algo que Deus tocou a ela, porque Deus quer despertar a nós, e Deus começou a me despertar também, porque eu tenho um monte de livro para ler, e eu começo a ler e fica tudo na metade as leituras, então eu tenho que começar tudo de novo, e é uma parte que me despertou também nessa noite, me chamou a atenção e a despertar a este prazer de poder ler. E eu vi uma vez uma amiga que ela gosta muito de ler, ela disse para mim assim, eu nunca leio um livro antes de orar. Ela é cristã, ela lê só livros cristãos. Ela fala assim que quando ela compra o livro, ela ganha o livro, ela dobra o joelho, ela ora sobre o livro e fala, Senhor, me dê visão, abre a minha mente, me capacite, que nada me tire a atenção de ler esse livro. Então a gente precisa disso, a gente precisa ter essa intimidade com Cristo, para a gente poder entender algumas coisas que o Senhor tem para falar conosco. A promessa da liberdade em Cristo, a promessa, ela nos traz a esperança, ela nos traz vida, amém? Jesus, Ele é o libertador. Vocês de fato são livres pela palavra. Se você tem a palavra, guarda a palavra no teu coração, você é livre, amém?
libertação inclui. Vamos falar sobre a libertação em diversos momentos, como na libertação da escravidão, da opressão, das doenças físicas e espirituais. Lá em Êxodo 22, fala de um povo que vivia no cativeiro, um povo que era cativo, estava numa terra onde era opressora, onde vivia sob opressão. E Deus ali enviou o socorro e gerou uma libertação sobre aquele povo. E nesta noite, Deus quer quebrar correntes emocionais. Isaías 61, verso 1. Amém? O perdão é essência para quebrar todas as correntes emocionais. Quantas pessoas aprisionadas e não conseguem liberar o perdão, não conseguem esquecer coisas que houve lá no passado e se pega com isso. Isso muitas vezes impede que você consiga alcançar um milagre. Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus, Ele tem um propósito, Ele tem um chamado contigo. Quanto maior a luta, quanto maior as perseguições, maior é a obra que Deus tem para realizar com cada um aqui. Nós fomos chamados por adoção. Lá em Gálatas 4:7, amém? Gálatas 4:7. A adoção espiritual acontece por meio de redenção realizada por Jesus. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Fomos livres. Ele nos liberta da escravidão do pecado e nos insere na família de Deus. O Senhor nos tirou lá do mundo e nos trouxe, nos colocou aqui. Aqui nós somos a família de Deus, amém? Estamos aqui sendo alimentados, sendo ministrados pela palavra. Isso é como um ato baseado na graça de Deus, é pela graça, não é por mérito nosso, mas pela graça de Deus, pela graça de Jesus, fomos escolhidos, fomos chamados. Por isso que eu digo assim, Deus, Ele ama o pecador, Ele só não ama o pecado. Ele tem promessa para cada um, Ele tem palavra para cada um. Amém? Como receber essa liberdade? Como podemos receber essa liberdade? Como podemos proclamar essa liberdade aos cativos? Temos que falar do amor de Deus, temos que falar de Jesus, para que essas pessoas elas recebam a mesma liberdade que nós recebemos. Então nós temos que profetizar que sem Jesus não dá, porque sem Jesus nós somos escravos do pecado. Com Jesus somos livres, com Jesus somos libertos. Amém? A entrega total a Cristo, que deixa a entrega total a Cristo, deixa que Ele seja o Senhor da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Quando nós se entregamos totalmente a Cristo, deixa que Ele se encarregue em todas as áreas da sua vida, deixa que Ele trabalhe em todas as áreas da sua vida. Ele irá trabalhar em todas as suas áreas da sua vida. Porque quando eu fui ministrada pela primeira vez pela palavra do Senhor, o pastor fez um apelo para que eu aceitasse Jesus ali. E eu tive muito medo da decisão que eu ia tomar. Mas o Espírito Santo já falava ao meu coração: eu vou te guiar, eu tenho planos para a tua vida. E nessa noite, o Senhor diz assim: Ele tem planos para cada um de nós aqui. Entrega tudo ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor. A vida do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, sem
Como vamos caminhar na liberdade de Cristo? Como caminharemos na liberdade sem Cristo? Coríntios 3,17, amém? Gostaria que colocasse para a gente estar meditando nessa palavra. Ou os irmãos podem meditar em 2 Coríntios 3,17, amém? Eu queria falar uma ilustração aqui sobre a borboleta. Ali em 2 Coríntios 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito, há liberdade. Amém? Então você tem a liberdade, porque você está no Espírito. E quem nessa noite tiver o desejo de ter essa comunhão, quiser sentir e ter essa presença de Deus na sua vida, se renda a Jesus, para que essa obra continue na tua vida, amém? Uma ilustração aqui. Assim como uma borboleta sai de um casulo para uma nova vida, e Jesus nos transforma e nos dá essa liberdade plena. Nessa noite aqui, Deus está te chamando a sair deste casulo, amém? E a voar na liberdade em Cristo, amém? O chamado para libertar os outros. A nossa missão como igreja do Senhor Jesus é continuar o ministério de Cristo aqui na terra. Foi para isso que Ele me chamou e foi para isso que Ele te chamou. Hoje bateu uma mulher lá na minha porta. Ela falou: estou interessada em comprar sua casa. Aí eu comecei a conversar com ela, ela começou a chorar. Ela nem é daqui, ela é de Itaquera. Ela veio na casa de uma amiga. E ali eu comecei a conversar com essa mulher começou a chorar. E eu comecei a falar do amor de Deus para ela, do amor de Jesus para ela. E ela falou assim: eu não sou daqui, eu sou de Itaquera. E eu falei para ela: eu imaginava que você era daqui de perto, que eu iria fazer um convite para você estar hoje indo na igreja comigo, né? E ali eu vejo quando o Senhor ele tem um propósito, vai se aproximar vidas perto de você, vidas que vão vir, e nós temos que estar preparados na palavra, temos que estar revestidos. Como vamos guiar pessoas? Como vamos poder falar do amor de Deus? Precisamos de liberdade, de libertação, de cura nessa noite, para que a palavra entre em nós e nós levamos essa palavra aos outros. E a nossa missão é essa: proclamar liberdade aos cativos. Testemunho de vida é mostrar a transformação para outras pessoas. Dessa forma que conseguiremos trazer as pessoas para a presença do Senhor, amém? Uma ação prática para ajudar os necessitados, apoiar, ajudar aquele que está caído, não derrubar, mas sim ir lá, levar uma palavra de amor, levar um incentivo, abraçar a pessoa, cuidar. Fomos chamados para essa missão, para cumprir essa liberdade essa liberdade que nós temos, que é de trazer o Evangelho para muitos que estão necessitados. Jesus é a resposta para toda prisão. Não sei o que te aprisiona, o que nos aprisiona. A Denise estava falando que estava aprisionando ela muito, era o celular, ali, tirando o foco dela das leituras, porque ela sempre gostou de ler. Eu também, não falo que eu sempre gostei muito de ler, mas eu sempre gostei muito de aprender. E para aprender a gente precisa ler. Sem ler, como que a gente consegue aprender? Então, isso aprisionava ela. Então, ela foi livre dessa prisão de ficar muito tempo no celular e não conseguir ler os livros que ela tem. Então, nessa noite, o que te aprisiona? Se liberta, porque Jesus está aqui, Ele é o libertador, Ele é aquele que cuida, que cura, Ele está aqui para te abraçar
liberdade plena para você viver o melhor de Deus na sua vida. Você já experimentou essa liberdade que Jesus te oferece? Alguém aqui nessa noite quer ter essa experiência de liberdade que Jesus te oferece? Você nessa noite está aqui, não veio por acaso, mas nós conhecemos a palavra e muitas vezes nós precisamos experimentar o mover de Deus na nossa vida. A palavra se renova a cada dia. Quais são as áreas da sua vida que precisa ser entregue a Ele? Nós tivemos uma palavra da irmã do livro, né, falando que o desejo dela é ler agora e o celular vai, né? Então, o que te aprisiona? O que você precisa nessa noite? O que eu preciso? O que você precisa? Faça uma reflexão nessa noite. O que você precisa? Quais são as áreas da sua vida que você precisa entregar para Ele? Entregue nessa noite. Amém? Como você vai poder ajudar outras pessoas a conhecer essa liberdade? Amém? Convide Jesus para estar com você. Veja, Jesus é o único libertador que pode libertar os que estão lá no cativo. Nós somos apenas um instrumento. Vamos orar nessa noite e pedir que Deus nos direcione, que Deus nos capacite para irmos fazer a vontade do Pai. Amém? Gostaria que nessa noite a igreja se colocasse em pé. Vou fazer uma oração em agradecimento a Deus por essa palavra. Amém? Que os irmãos possam meditar, possam se encher nessa noite da presença do Espírito Santo aqui, que a palavra é o que fala. Amém? Então tem coisas da nossa vida, tem coisas em algumas áreas da nossa vida que precisam ser entregues. Então eu gostaria que você fizesse uma reflexão agora. O que precisa ser entregue ao Senhor na sua vida? Como você pode ajudar pessoas? Faça uma reflexão agora. Como posso ajudar pessoas? Amém? Vou estar orando aqui. Neste momento, feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, porque é ela que nos fortifica, é ela que nos fortalece. O Senhor nos deu nessa noite a liberdade, a autoridade de podermos levar a tua palavra e proclamar a tua palavra, Senhor, aos cativos, aqueles que estão lá fora, Senhor. E nós te louvamos por essa igreja, porque a igreja, o Senhor diz que nós como igreja temos essa obrigação de levarmos a palavra aos cativos, mas que nós precisamos entregar algo das nossas vidas nessa noite que impede muitas vezes o Senhor de gerar uma cura em nós, uma libertação. Por isso, Deus, eu quero entregar essa igreja nas tuas mãos, quero entregar essa campanha, quero entregar a vida do pastor, Pai, do pastor Vando, da nossa irmã Denise, o testemunho dela, Senhor, falou no meu coração, me encheu, porque Deus, uma experiência que o Senhor deu a ela, e eu creio que nessa noite aqui, Senhor, muitos vão ser tocados pelo teu Espírito Santo, Pai, para fazer entregas, ó Pai, algo que às vezes, Senhor, impede, Senhor, nós de termos liberdade com o Senhor, muitas vezes liberdade de orar, liberdade, Senhor, de estarmos, ó Deus amado, levando essa palavra, Senhor. Nada vai nos aprisionar mais, Senhor, nada vai nos tirar, Senhor, da tua presença. E nessa noite, Deus, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de poder falar dessa palavra, de poder transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre o Deus amado, esta comunhão, este amor, este chamado de Deus para a vida de cada um. Aqui nessa noite fomos escolhidos, chamados não por nós, porque nós merecemos, mas porque foi pela sua graça, foi pela fé, foi pela graça em Cristo que fomos salvos.
Senhor.